Gustavo Minas, nasci no interior de Minas Gerais, uma cidade chamada Cássia, e eu sou formado em jornalismo na Universidade Estadual de Londrina e desde 2009, mais ou menos, eu faço fotografia de rua. E desde então eu me propus, não sei se foi uma proposta consciente, mas eu tenho fotografado quase que diariamente as cidades por onde eu passo. Eu morei em São Paulo de 2007 a 2014, fotografei bastante por aqui. Em 2014 eu fui para Brasília e passei a fotografar também quase que diariamente em Brasília, é o que eu faço ainda hoje, né? É muito parte da minha rotina. Estou sempre fotografando nos meus trajetos, indo, voltando para o trabalho. Parece que é um método muito disciplinado, mas eu não vejo tanto como uma disciplina, mas é mais uma vontade que eu tenho mesmo, uma necessidade até física, como tem gente que gosta de sair para correr, para academia. Para mim, eu tenho essa necessidade muito física de estar sempre na rua, então isso é muito, sei lá, uma vontade meio orgânica que eu tenho mesmo de fotografar e acabo incorporando na minha rotina. O trabalho do curador, eu acho que ele é muito de pesquisa e de investigação, porque é um trabalho orgânico, né? O nosso dever, assim, o nosso métier é justamente difundir a fotografia e acompanhar as transformações, né? Não só a técnica fotográfica mudou, mas como o cenário também mudou muito, né? Das cidades, a própria dinâmica de relação, de retrato, ela foi ficando cada vez mais complexa, porque ela tem camadas de visualização e de orientação que são muito abstratas, elas são cada vez mais digitais, né? Apesar de existir a cidade como cenário, a sua relação com ela é muito mediada. E acho que o trabalho do Gustavo, ele representa essa mudança, a nossa relação com o nosso território. Quando eu vim para São Paulo, a partir de 2007, eu comecei a me envolver um pouco mais com a fotografia. Em 2009, eu fiz um curso de linguagem fotográfica com o Carlos Moreira, que foi aí que despertou um pouco a minha paixão pela fotografia de rua e muito inspirado pelo que ele contava de flanar pela cidade, de sair pelas cidades descobrindo o mundo. Isso me inspirou muito. Não só por essa filosofia da fotografia de rua, mas também, claro, pelos fotógrafos que ele mostrou pra gente, né? No primeiro semestre do curso, clássicos de preto e branco, Bresson, Kertész, Hergé, Winogrand, Lee Friedlander, e depois, num segundo momento, fotógrafos que vieram a me influenciar muito pelo uso da cor, né? Como o Harry Gruyère, o Alex Webb, o Pinkassov, Saul Leiter e, claro, o próprio trabalho do Carlos também, que sempre foi muito inspirador para mim. Vários fotógrafos dessa geração que começaram nos anos 70 e 80, ela já não deu conta mais dessa mudança de cenário, né, que a gente vive hoje. E acho que o Gustavo é um dos representantes dessa nova geração, não só como visão, mas como compreensão do que é a cidade hoje. Quando eu passo a fotografar mais intensamente em São Paulo, eu começo a me aproximar mais das pessoas, a ter uns primeiros planos um pouco mais fortes e ter imagens também mais complexas, com mais camadas, muitas coisas acontecendo em vários planos da foto. E quando eu chego na rodoviária, eu me deparo com uma situação que para mim foi muito fascinante, assim, no começo. Quando eu fotografava através de um vidro, eu conseguia fotografar não só o que estava na minha frente, mas também o que estava atrás de mim. Então era uma foto quase, às vezes, em 360 graus, né, que dava conta de representar quais são as sensações que eu tenho estando imerso, né, em grandes centros urbanos, em metrópoles, em que a gente tem, claro, muita informação visual, mas os nossos outros sentidos também estão sendo aguçados e atingidos o tempo inteiro, né? Essa obsessão também em trabalhar com reflexo, acho que ela vem muito daí também, né? Dessa necessidade de um tipo de fotografia que dê conta de representar mais fielmente como é essa experiência de estar nos grandes centros urbanos, e foi um recorte que a Roseli acabou fazendo e trazendo muito para essa exposição, né? Esses diversos registros de um lugar e de um ser como imagem, o Gustavo traz na leitura do trabalho dele. E por isso mesmo ele tem muitas camadas. E esse sentido construído por camadas, ele é muito complexo, ele é filosófico, digamos assim, né? É um conceito de trabalho. Então o trabalho dele não é a primeira camada e nem é a aparência. A aparência é feita de uma complexidade de sobreposições de histórias, de situações, que torna a imagem dele bastante complexa.